Se você não consegue manifestar dinheiro, faça isso imediatamente. Por Catherine Ponder. A natureza não aceita o vácuo, principalmente em áreas de prosperidade. A lei do vácuo é uma das leis que, além de exigir ousadia e convicção para colocá-la em prática, também exige muita dedicação e bom senso. Quando se tenta fazer fortuna usando a força de vontade, colher todas as suas recompensas, pensar no sucesso ou mesmo no fracasso, geralmente você precisa fazer prevalecer a lei do vácuo. Uma coisa é certa: para abrir espaço para as coisas que você deseja, faça uma limpeza em tudo que está em sua vida e que não tem mais utilidade. Tudo, eu quero dizer coisas, pessoas, situações, sentimentos. Sobre a limpeza de coisas móveis, reveja seus armários ou móveis, em sua casa ou local de trabalho. O que está sem utilidade? Comece a remover tudo o que perceber que não cabe mais em você, inclusive pessoas em sua vida. Analise agora seus conhecidos e amigos. Eles cabem em sua vida? Você tem aprendido com eles e eles com você? Se não cabe mais em você, comece a remover. Deixe ir as pessoas que não estão mais na mesma sintonia que você. Normalmente, esta seleção é natural. Confie que você pode ter tudo o que deseja. As pessoas certas, no momento certo, chegarão até você. Muitas vezes é confuso saber o que você quer, até se livrar das coisas que você não quer. Você perceberá que se as coisas boas que você deseja não alcança, é porque está na hora de abrir espaço para o novo. Abra espaço em sua vida para receber tudo o que deseja. Como eu disse, se você abrir um vácuo em sua vida, a própria natureza se encarregará de ocupar este espaço, trazendo no lugar coisas maravilhosas para você. Permita que o bem maior chegue até a sua vida. Conheci a história de um casal que, através da lei do vácuo, conseguiu ter sua casa nova, totalmente decorada da forma como sempre desejaram. Antes disso, em sua casa antiga, eles fizeram esta limpeza, doando tudo o que não tinha mais utilidade para eles e mantiveram somente os móveis que eram adequados ao novo lar. E o mais interessante é que em sua nova casa sobrou muito espaço vazio. Começaram a visualizar aqueles espaços vazios preenchidos por mobília nova, a qual faria parte dos seus desejos como decoração. Com o passar do tempo, tinham a impressão de que nada estava mudando, ou seja, não viam perspectivas de preencher aqueles espaços como desejavam. Certo dia, o marido, profissional em uma grande empresa, foi contemplado com um plano de recompensa por excelente desempenho. Alcançou a pontuação necessária e obteve o direito de trocá-los por diversos prêmios, inclusive por móveis. Em outro caso, conheci um executivo que havia colocado sua casa à venda, porém já estava há um bom tempo sem encontrar nenhuma pessoa interessada em comprá-la. Ao tomar conhecimento sobre o poder da lei do vácuo, entendeu que ele deveria tomar uma atitude imediata de abrir espaço em sua casa, eliminando o velho sem utilidade para abrir espaço para o novo. Então, manteve-se em seu escritório e começou a mentalizar e visualizar esta casa totalmente vazia, em todos os cômodos. Conseguiu visualizar também sua casa sendo vendida de forma rápida e tranquila. Acrescentou em sua visualização, além do vazio da casa antiga,
a sua linda casa nova, como se já estivesse morando com sua família. Assim, pegou uma caneta e papel e escolheu para qual empresa e qual cidade gostaria de ser transferido. Manteve a visualização de tudo: sua casa sendo vendida, a sua chegada na nova cidade e empresa onde trabalharia, e principalmente a sua casa nova, toda mobiliada. Em pouco tempo, surgiu uma pessoa interessada em comprar a sua casa e pagou um valor muito superior do qual estava esperando. Sua visualização se concretizou e ele mudou-se para a nova casa com a família. É possível você criar a vida dos seus sonhos em todos os aspectos utilizando a lei do vácuo. Quando você tomar a decisão de criar um vácuo em algum setor da sua vida, espiritual, mental ou físico, a substância do universo irá preenchê-lo. Inclusive sobre a sua saúde. Veja essa história. Um empresário estava muito doente. Apesar dos esforços da equipe médica, não havia nenhuma demonstração de melhora em sua saúde. Pelo contrário, ficava cada dia mais debilitado. Retornou para sua casa e aguardou que alguma mudança ocorresse. Certa noite, em estado de febre, conseguiu se lembrar que uma vez leu sobre a lei do vácuo e pensou imediatamente: como esta lei seria útil neste momento? Imaginou que estivesse na hora de liberar espaço para que o novo viesse. Porém, em questão de saúde, o que deveria ser liberado? Perguntou ao seu subconsciente o que deveria abrir espaço em sua vida. Foi então que pensou em seus sentimentos. Nutria um sentimento de raiva e rancor sobre uma determinada pessoa. Fez uma breve retrospectiva em sua mente sobre fatos ocorridos que geraram esse sentimento recíproco. Lembrou-se, inclusive, quando acabou ferindo a pessoa com palavras agressivas, utilizadas no momento de fúria. Começou a fazer uma autoanálise e percebeu que foi muito duro com a pessoa e, naquele momento, deveria expulsar todo tipo de ressentimento, raiva e rancor da pessoa e do fato em si. Foi então que tomou a decisão de perdoar, fazendo a seguinte declaração em voz alta: eu perdoo você, eu libero você e o deixo ir. Saiba que o que houve entre nós já está diluído, acabou. Não existe nenhum tipo de mágoa, ressentimento ou rancor. Você está livre e eu estou livre. Somos duas pessoas livres. Esteja em paz. Eu estou em paz. Quando terminou de fazer esta declaração, dormiu profundamente. Logo cedo, acordou e percebeu que não tinha mais febre. Retornou à consulta e o médico constatou sua cura inexplicavelmente. Embora a equipe médica não soubesse o motivo da melhora, só ele mesmo sabia a intensidade de paz e a leveza que estava sentindo em seu espírito. A simples liberação de todos os sentimentos negativos trouxe de volta a sua saúde, preenchendo o vazio deixado. Veja como o sentimento de perdão é capaz de curar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Muitas pessoas temem a palavra perdão, pensando que estaria se rebaixando, enquanto que o outro estaria se vangloriando. Nada disso, porém, significa substituir um sentimento negativo que estava sendo nutrido por alguém contra alguém e trocar este sentimento por um sentimento renovador e libertador. A simples prática de perdoar abre um vácuo e um novo sentimento surge, com o poder de curar a sua vida. Em resumo, perdoar é soltar para o universo. Ao longo de tantos anos de experiência conversando com muitas pessoas, descobri que quando um problema surge,
normalmente existe a necessidade de perdoar alguém ou a si próprio. Quando ocorre o perdão, a vida de todos os envolvidos se desenvolve e cada um segue seu caminho, sentindo-se totalmente leve. Veja mais este exemplo. Uma mulher entrou com um processo judicial contra um antigo amigo da família, em defesa dos bens de seu falecido marido. Certo dia, aflita diante desta situação, com um processo que se arrastava por anos, foi até o grupo de oração e solicitou uma orientação. Após expor os fatos, a única orientação que recebeu foi a de perdoar o fato, que todo aquele processo teria fim e a melhor solução para o problema chegaria. Ao ouvir a proposta, ela rebateu, dizendo que foi até o grupo apenas para solicitar oração e, com isso, que ela fosse vitoriosa no tribunal. Voltou para casa sem acreditar no que havia recebido como orientação. Porém, com o passar dos dias, começou a pensar na orientação recebida e seus sentimentos foram mudando. Tomou a decisão de perdoar, mas precisaria buscar forças para conseguir mudar seu sentimento em relação ao homem que havia prejudicado sua família. Fez seu pedido a Deus para que o perdão acontecesse por Deus através dela. Em pouco tempo começou a sentir um alívio, como se um grande peso tivesse saído de seus ombros. Deixou que aquela situação fosse resolvida da melhor forma, pelo universo. Deixou de pensar, simplesmente soltou ao universo. Pouco tempo depois, o homem que era parte no processo judicial foi procurar esta mulher para conversar. De forma amigável, resolveram entrar num acordo e o processo e o conflito terminou. Tudo estava resolvido. Entenda, o fato de você conseguir se libertar de ideias pré-concebidas, convicções, preconceitos, crenças, isso por si abre espaço para que o novo se estabeleça. No exemplo que acabei de citar, a partir do momento em que a mulher decidiu abrir mão dessa ideia fixa de prejudicar o homem, acreditando que estaria fazendo justiça, foi o ponto fundamental que precisava para que um vácuo fosse aberto e o universo conseguisse estabelecer o acordo e a paz para ambas as famílias. Percebemos que o ato de perdoar realmente pode operar milagres. Sendo assim, vou passar uma técnica para que você consiga praticar o perdão e começar a liberar espaço dentro de você. Isso irá aumentar as infinitas possibilidades de chegarem até você em forma de desejos realizados. Faça essa prática todos os dias. Reserve alguns minutos do seu dia para isso. Vamos começar? Mantenha-se sentado de maneira confortável. Comece a respirar tranquilamente e relaxe seu corpo. Respire. Agora, visualize cada pessoa que você sinta que precise perdoar e ser perdoado. Comece a se lembrar dessas desavenças, injustiças, palavras inadequadas, sentimento de raiva, discórdia. Se recebeu ou praticou essas atitudes, comece a se liberar agora de todos esses sentimentos. Peça perdão a cada pessoa. Essas pessoas receberão seu pedido de perdão de forma subconsciente e instantaneamente também o perdoarão. Pronto! Você acabou de criar um vácuo para desbloquear sua prosperidade, riqueza e o seu sucesso. Agora, declare para si: eu sou perdoado e guiado pelo amor de Deus. Eu sigo em paz.
Respire fundo, sinta a paz fluir dentro de você e solte. Certo dia, uma senhora chegou a me relatar que estava com conflitos em seu casamento, por motivo de alcoolismo por parte do marido. Inclusive, ele estava prestes a perder o trabalho. Passei a orientação sobre o perdão ao marido, mas, além disso, sabendo que havia muita situação implícita sobre aquele casamento, orientei que ela deveria praticar o perdão diariamente por todos os sentimentos que guardava em seu íntimo. Sentimentos não só em relação ao marido, mas em relação aos seus pais, ao seu trabalho, aos seus amigos, inclusive sentimentos negativos que nutria sobre si mesma. O mesmo acontece com todos nós. Você também guarda muitos sentimentos. Foram muitos anos nutrindo tantos sentimentos e crenças limitantes. É muito importante usar o perdão como prática diária e constante. São muitos pensamentos negativos. A cada dia estamos criando pensamentos e gerando sentimentos negativos, e muitas vezes o fazemos sem perceber. Isso se torna um hábito. Por isso, a importância de praticar o perdão. É necessário criar um vácuo dentro de si. Precisa liberar este espaço para que o bem maior se estabeleça em sua vida. Com a orientação que passei para essa senhora, ela começou a praticar, lembrando-se de todas as pessoas e situações que vivenciara. Pessoas e fatos dos quais ela nem se lembrava mais. Tudo era muito antigo. Conflitos, desavenças, mágoas, ressentimentos. Começou a se liberar de tudo isso. Lembrou-se também de todas as vezes em que prejudicou pessoas, magoou, feriu. Pediu perdão para todas elas. Sentiu-se aliviada. Libertou-se de sentimentos arraigados, antigos, principalmente sobre atitudes passadas do marido. Ela conseguiu perdoar e se perdoar. Em pouco tempo, os resultados começaram a surgir. O marido parou de beber e manteve-se firme em seu trabalho, com muita alegria. A paz em seu casamento se estabeleceu. Foi necessário abrir este vácuo nos sentimentos da mulher para que o Criador pudesse lhe trazer o bem maior. Este é o poder do perdão. Não se apegue a situações ou problemas em sua vida. Simplesmente pratique o perdão para tudo e todos. Faça a seguinte declaração: eu me libero desses sentimentos, libero situações e pessoas e deixo ir. A sua libertação acontecerá de forma espiritual e o resultado será notado em sua vida material. Um ponto importante deve ser observado. Quando você for doar coisas materiais, deve se desprender sem esperar nada em troca. Veja o que aconteceu comigo. Com a intenção de ter roupas novas, abri meu guarda-roupas e comecei a juntar tudo que não usava mais. Tudo que estava há muito tempo sem uso e sem utilidade. Enviei para minha irmã e fiquei esperando que roupas novas chegassem até mim. Porém, o tempo foi passando e nada de novo acontecia. Comecei a ter a sensação de que algumas daquelas peças, se ainda estivessem comigo, eu poderia estar usando. Então percebi que estava apegada às roupas e ao resultado. Visualizando mentalmente cada peça doada, passei a fazer a seguinte declaração: neste momento, te libero completamente. Você cumpriu sua missão comigo
e agora você está com quem precisa estar. Em pouco tempo eu comecei a receber roupas novas. Sabe como? Uma amiga recebeu um bom dinheiro e logo pensou em compartilhar comigo. Ela compartilhou comprando algumas peças de roupas e trazendo até mim. Imediatamente enxerguei que essa era a oportunidade para preencher o vácuo em meu guarda-roupas, e assim o fiz. Mas as bênçãos não pararam por aí. Há um tempo havia escrito alguns artigos para revistas, as quais, na época, haviam se recusado a publicar. No entanto, senti vontade de revisar esses artigos, fazer algumas alterações e encaminhar novamente para as revistas. Todos os artigos foram aceitos e publicados. Recebi um bom dinheiro por eles. Para completar, ainda recebi mais roupas de pessoas que conhecem o meu estilo. Me diziam que, me conhecendo bem, viram tal peça e notaram que era para mim. Realmente recebi um grande aprendizado. Quando você doar alguma coisa com verdadeira intenção de liberar e doar, este será um presente verdadeiro. Ou seja, se você der, libere o que deu. Solte e deixe ir. Se você está passando por algum momento de bloqueio em sua vida financeira, ou se as coisas não estão bem como você deseja, comece a assumir o controle da situação, da sua mente e de seus sentimentos. Pegue sua carteira ou seu talão de cheques e declare o seguinte: minhas finanças, paz, aquietem-se. Estou repleto com a riqueza e prosperidade. Deus provê todos os meus suprimentos. Agora, pegue todas as suas contas em aberto e vá pagando uma a uma. Não precisa esperar o dia do vencimento. Na medida do possível, vá pagando todas. Você estará enviando ao universo e a provisão chegará a você de forma multiplicada. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou esse vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou, né? Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.